Rodrigo, uma das coisas que eu converso com ex-integrantes de igrejas evangélicas e de outras religiões também, não cristãs, é sobre proibições, é sobre certas regras que muitas vezes podam a autonomia do fiel num nível que parece não ser muito saudável, que começa a vir aquele cheirinho de seita, de um grupo Uhum. super controlador e tudo. Esse tipo de controle excessivo existe na igreja adventista ou não? É uma igreja um pouco mais light, mais tranquila sobre como você leva a sua vida? Bom, existem várias fases, como eu disse, na Igreja Adventista, que a Igreja Adventista ela passa por fases. E eu estava falando com uma pessoa essa semana e eu falei a seguinte frase para ele. Ele estava falando sobre a Igreja Adventista está mudando. Ele estava reclamando que a Igreja Adventista está se transformando, está relaxando muito suas regras, está pós-modernizando muito a sua estrutura comportamental dentro da congregação. Ele é adventista. Eu falei para ele o seguinte: olha, você precisa entender duas coisas. Uma igreja que é uma igreja, ela não abre mão de seus valores. Pode ser defendidos de A a Z, ela não muda. Mas uma organização, um CNPJ, uma instituição, ela precisa fazer mudanças no seu arco de existência para adaptar de acordo com o tecido social. Então, um supermercado, uma empresa, ela se adapta de acordo com a sociedade. É natural isso acontecer. Mas uma igreja, pode ser no século XVII, no século XV, hoje, ela defende os mesmos valores de A a Z. Então, partindo dessa premissa, por que a igreja adventista antigamente, eu posso te dar um exemplo hoje que simples. Há 3 décadas atrás, um adventista fosse visto na fila de um cinema, ele seria ou disciplinado eclesiasticamente, ou perderia os seus cargos, sua representatividade na igreja, ele sofreria punições internas. Nós estamos falando dos anos 90. 2020, 2024, isso não acontece. Se o adventista for visto numa sala de uma fila de cinema, não vai acontecer nenhuma, isso ele não vai ser prejudicado por causa disso. Posso falar de divórcio? O divórcio antigamente não era aceito na igreja adventista. Uma pessoa poderia até se divorciar, mas era ela colocada de forma reclusa dentro do contexto da comunidade, né? Era uma pessoa rechaçada. Hoje em dia, a comunidade é feita por várias pessoas que são divorciadas. Então, a igreja precisou se adaptar nesse sentido. Então, as proibições que antes existiam, até mesmo por uma defesa de uma volta de Jesus iminente, hoje em dia elas foram relaxadas, porque mesmo assim a igreja depende para a existência dos dízimos e das ofertas. Então, uma igreja que fecha muito o portão, que sufoca muito o comportamento do membro, de uma forma ou de outra vai perder muito mais do que ele já perde. Então, existem proibições ainda hoje ativas, como, por exemplo, coisas relacionadas ao sábado, que é um assunto bastante sério na igreja. Uma pessoa que trabalha aos sábados dificilmente vai ter alguma posição, de relevância dentro da igreja. Ela vai ser uma pessoa que senta no fundo da igreja, no fundo lá, assiste o culto, vai para casa dela, mas ela não vai ter nenhum tipo de posição ou importância dentro da comunidade porque ela trabalha aos sábados. Então, o sábado ainda é um ponto muito importante. Alimentação. Eu posso citar aqui, por exemplo, o voto batismal. Então, se um dia o Daniel decidir entrar numa igreja adventista, olha, eu vou ser adventista, vou me batizar. Aí a primeira coisa que você vai ter que fazer é aceitar uma série de regras, uma lista, que é uma profissão de fé, basicamente, e falar assim: olha, essa lista aqui, você concorda com essa lista, Daniel? Você fala, concordo. Que lista é essa? Bom, não pode tomar bebida alcoólica, não pode beber café, não pode comer carne de porco. E acima de tudo, você precisa aceitar que Ellen White é sim o espírito da profecia, o espírito da profecia, a profetisa do Senhor para o tempo do fim. E se você não demonstrar isso, a sua fé nela, automaticamente você não pode se tornar um adventista. Então existem pontos de fé muito importantes na sua profissão de fé que são essenciais, como alimentares, como comportamentais e também como religiosos. Caramba, então café tá proibido. Eu achei que essa aí tinham revogado, sei lá. Então, café tá proibido. A carne de porco eu não sabia. Se eu ouvi sobre carne de porco, eu me esqueci. Que curioso. Isso aí tá lá no Antigo Testamento, não é? Voltamos então para a base do Monte Sinai, né? Na base da montanha. E algumas particularidades também, óbvio, né? Do próprio povo judaico, o povo judeu, desculpa. Os judeus se abstêm de carnes impuras seguindo as regras de Levítico. Os adventistas também defendem a mesma teoria do ponto de vista de saúde. Eles veem
benefícios em se abster dessas carnes, algo que não tem nada de errado, não é pecado. Ah, não vou parar de comer carne de porco. Isso não é pecado de forma nenhuma, muito menos guardar o sábado. A questão é quando você atrela isso a uma garantia salvífica. O problema é quando guardar o Hum, sábado se torna ponto de salvação. Dar o dízimo se torna ponto de salvação. Então, eu posso citar uma igreja aqui, os Batistas do Sétimo Dia. A Igreja Batista do Sétimo Dia, no século XVII, foi que apresentou a questão da guarda do sábado dentro dos reformados. Normal. Mas eles guardam o sábado para se salvar? De forma nenhuma. Isso não. Só que o tá. Adventismo altera a interpretação e fala: não, peraí. Para você se salvar, você vai passar por uma peneira chamada decreto dominical. E se você guardar o domingo, marca da besta, vai para o inferno direto. Se você guardar o domingo ou não guardar o domingo? Se Eu não você entendi. guardar o domingo, guardar o domingo. Se você guarda o Hum. domingo, você recebe a marca da besta. Se você guarda o sábado, você recebe o selo de Deus. Guardar o domingo seria o que as pessoas em geral fazem, de não trabalhar aos domingos? Exatamente, você resumiu perfeitamente. A guarda, dentro do contexto adventista, não é um ato que você vai fazer no dia, mas é algo que você não vai fazer no dia. No caso, seria não trabalhar. Então, eles seguem o contexto do quarto mandamento, onde não trabalharás, não farás nenhuma obra, nem você, nem a pessoas que estão dentro da sua casa, nem seu estrangeiro, etc. Então, está tudo vinculado à questão profissional, ao seu trabalho, ao seu ganha-pão. Mas, no entanto, os adventistas, a grande maioria, não trabalha aos domingos. Então, pode-se considerar que um adventista do sétimo dia, hoje no Brasil, ele guarda tanto o sábado quanto guarda o domingo. Ele guarda ambos os dias, porque ele não trabalha aos domingos. E do ponto de vista da sexualidade, existem muitas restrições? É uma igreja também bem conservadora ou é um pouco mais light com isso? Não, não. Na questão sexual, eles defendem a questão do celibato, até antes do casamento, o sexo ou ato sexual apenas dentro do casamento, do contexto do casamento. Qualquer ato fora dessa natureza que venha a público é sim tratado de forma eclesiástica disciplinar. As pessoas são disciplinadas, em muitos casos, são excluídas do livro da igreja. No passado eram muito mais complexos os casos. Muitas pessoas nem eram aceitas durante o período, a voltar para o livro da igreja, pelo menos aí por um ano, ficaram afastadas. Uhum. O que acontece hoje é que, assim, existe hoje uma visão no Adventismo, eu falo agora mais do Adventismo americano, nos Estados Unidos, de que a Igreja Adventista não vai parar a sociedade. Existe uma coisa muito importante para ser dita. No Adventismo existe uma ideia invisível, é como se fosse a linha do Equador, uma ideia, uma linha invisível. No Adventismo também tem, de que Jesus vai voltar daqui 5 anos. Então, se você for no YouTube hoje, você vai ver que muitas pessoas estão predizendo a vinda de Jesus, adventistas, estão predizendo a vinda de Jesus para 2027. É Se você mesmo? voltar, se você voltar 10 anos no YouTube, volta 10 anos atrás no YouTube, você vai ver muitas pessoas marcando a volta de Jesus para 2024. E antigamente, na década de 90, era no ano 2000, na virada do milênio, o mundo ia acabar, óbvio, né? Jesus vai voltar. Então, é um padrão de comportamento que se repete. É só nascer uma nova geração e você vai ver novas pessoas repetindo as mesmas coisas. Só que hoje, Uhum. nos Estados Unidos, o mais engraçado é que, tanto na questão LGBT, quanto na questão de sexualidade, a Igreja Adventista está literalmente deixando para que as regiões tomem mais decisões mais individuais do que um Ah, escritório central tomando decisões na forma vertical. então, deixando então as unidades com mais autonomia. Com mais autonomia para sobrevivência própria, né, Daniel? Porque se você entrar num culto de sábado de manhã aqui nos Estados Unidos, em qualquer igreja adventista, de bairro, você vai encontrar 30 pessoas dentro do prédio, 25 pessoas. Uma igreja que pode sentar 100 pessoas. Então, existe uma perda muito grande, uma perda violenta. São 42% de cada 100 mil novos batizandos deixam a igreja adventista no período de 3 anos. Caraca, é muita E, gente. desse número, eu tenho os números aqui da minha última apresentação, números oficiais da igreja, Uhum. de 100 mil pessoas, espera-se que 5 mil pessoas se tornem agnósticas ou vão aderir ao ateísmo, saídas do adventismo, sendo que 19 mil pessoas dessas 100 mil, a expectativa é que 19, quase 20 mil, vão se tornar desigrejados. Ateias ou agnósticas, qual é a porcentagem dessas pessoas?
Deixa eu voltar aqui em cima, Uhum. são 11%. 11%. Tá, interessante. Então, eles mesmos fazem esses levantamentos? Ou é uma Sim, sim. pesquisa à parte, assim? Não, eles mesmos fazem, são números internos, não são muito atuais, são de 2018, mas foram Uhum. lançados na última apresentação demográfica do Michael Campbell esse ano, onde ele apresentou dados importantes. Aliás, o Michael Campbell, na abertura demográfica dele, ele é um dos líderes de estatísticas da Igreja Adventista no mundo. O primeiro pedido dele no palco foi: irmãos, vocês precisam fazer mais filhos. Vocês não Hum. estão fazendo filhos. Então, você percebe, quando você tem que recorrer à questão de natalidade, do ponto de vista organizacional, para apelar para os irmãos, Eita. é porque a vaca já foi para o brejo já faz tempo, é só uma questão de tempo. Pois é, porque uma instituição teria interesse que seus membros se procriem. Do ponto de vista espiritual, não faz muito sentido, talvez. Mas Não eu sou um sei. exemplo de que esse projeto dá certo, porque eu fiquei na igreja há 40 anos. Então, se você for ver, o Rodrigo nasceu na igreja adventista, e ele permaneceu na igreja por 40 anos. Sempre que há um nascimento de um casal adventista, a probabilidade de extensão é maior. Mas, por exemplo, se você se converte ouvindo que a igreja adventista é evangélica, mas aí quando você está dentro da igreja, você fala assim, peraí, tem coisa soando estranha aqui no meu ouvido. Então, assim, Jesus é anjo? Deixa eu voltar aqui de novo, mas peraí, Jesus morreu na cruz. Mas aquilo ali não foi suficiente, ele teve que fazer uma continuação do trabalho dele na cruz, mas ele disse que tinha acabado, está consumado. Ah, não, mas a justiça falou, não, não, terminou ali não, tem mais coisa acontecendo. Aí a pessoa vai ouvindo aquilo e fala assim, mas vocês não me disseram isso antes que eu entrasse no tanque batismal. Antes de eu me molhar todo, vocês não me contaram essa história. Mas aí já é tarde demais. Aí vira 42%, como eu te falei. Entendi. Por isso que você comentou comigo em off, antes de a gente fazer a live, que o Adventismo acaba sendo esse trampolim ou esse caminho aí para o ateísmo. Muitas pessoas acabam saindo dali e perdendo a fé completamente. Agora, longe de mim também criticar os ateus, até porque eu faço parte desse grupo, eu não vejo isso como uma coisa ruim. Mas, deixa eu só fazer um comentário que me chamou a atenção de uma coisa que você afirmou sobre a tentativa da organização de se adaptar, porque talvez ficando rígida demais, a perda de membros seria cada vez maior, e aí você se adaptando à cultura, talvez fique melhor você absorver as pessoas dessa cultura. Eu entendo que pode parecer estranho, pensando assim, à luz de um contexto teológico mais abrangente, amplo, absoluto. Parece que isso aí está sendo uma manipulação humana, ou seja, nós estamos reconstruindo a nossa doutrina, a nossa instituição à luz da modernidade, da Sim, contemporaneidade é. e as leis e divinas e tudo que a gente aprendeu. Calma lá, a gente vai adaptando. Do ponto de vista teológico, isso parece meio problemático, mas quando eu tiro um pouquinho de lado a religião, ou pelo menos essa perspectiva teológica, para pensar na religião enquanto uma instituição social que pode fornecer sentido de vida, orientações, enfim, algum tipo de integração social a algumas pessoas, isso me parece mais positivo, ou seja, as igrejas estão se adaptando ali para não morrerem, entre aspas, e continuarem fornecendo algum tipo de perspectiva às pessoas. Quando você fez esse comentário, você estava mais pensando nessa questão teológica, eu imagino, né? Como sendo uma fragilidade da organização. Eu penso dos dois lados, porque eu conheço o adventismo dos dois lados, tanto da parte da Disney quanto da parte dos bastidores. Então, Uhum, a Disney, eu digo, entre aspas, que é o cenográfico, que é a televisão, a música, etc. Mas nos bastidores, o que acontece é que os pastores têm metas de batismo. Essa é a grande uhum, realidade. Os pastores têm que bater suas metas. Os pastores têm que bater suas metas de dízimo. Os pastores não podem ver as igrejas esvaziando. Os pastores não podem liderar uma igreja fraca do ponto de vista de influência no bairro, por exemplo. Um dia eu conversei com um pastor da igreja adventista, numa das minhas consultorias com ele, eu falei assim, ele falou, Rodrigo, a igreja está esvaziando, não sei o que lá, não sei o que lá, reclamações normais de um pastor adventista. Eu falei assim, pastor, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se a sua igreja desaparecer hoje, bum, desapareceu, tem só um buraco, só um terreno vazio. Quantos dias vai demorar para o seu bairro perceber que a igreja desapareceu? Que não tem mais igreja lá no terreno?
Quantos dias vai demorar para a pessoa que mora na rua da igreja passar na frente do terreno e falar assim: olha, mas tinha uma igreja aqui. Sumiu, não tem agora, não tem. Quanto tempo vai demorar, pastor? Ele falou, sei lá, um mês. Eu falei assim: você acabou de me dizer a métrica de quanto demora para sua influência chegar em alguém dentro do seu bairro. Então, o pastor adventista ele é pressionado ao máximo para dar um maior volume de resultados. Por isso que a adaptação que eu mencionei, ela é necessária. Porque o pastor adventista não pode ficar discutindo com gente que está entrando na igreja adventista, questionando por que não pode ter bateria no púlpito. Por que que não pode ter bateria? Por que que não pode ter guitarra no púlpito da igreja? Agora tem, no século XXI tem. Antigamente não tinha. Então, existem adaptações. Agora, nos Estados Unidos elas são mais violentas. Eu posso citar, por exemplo, São Francisco, o primeiro ancião adventista trans. Então, olha só como as coisas evoluem e tendem a evoluir quanto mais rápido, proporcionalmente ao volume e à porcentagem de saída da igreja. Então, quanto que é a sua margem de perda? A minha margem de perda é 42%, ou seja, você batiza 100 e fica 50. Batiza 100 e fica 100. Isso com a geração de hoje. Quando a geração nova, nossos filhos entrarem, você pode ter certeza que esse número vai aumentar. Então, o que que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Adapta. Adapta ou morre. Interessante. Eu acho que, mais uma vez, do ponto de vista social, é interessante que as igrejas estejam flexibilizando, pensando, pelo olhar, mais uma vez, humanitário de quem não é religioso e não gosta do preconceito, da discriminação, daquele exclusivismo que você mencionou, que pode agredir tantas pessoas, né, Rodrigo? Então, essa adaptação, eu tendo a enxergar com bons olhos por esse lado. Mas eu entendo que existe um interesse por trás, e quando você fala aí dessas metas dos pastores, né, sobre o dízimo, por exemplo, então mostra que não é uma coisa assim tão boazinha Genuína de enfim, valores, né? é um Mente, pouco controverso ao mesmo tempo. é diferente. Não, eu vejo assim, a igreja adventista, muitas vezes as pessoas acham lá, não vão lá no canal e falam, você quer destruir a igreja adventista, você quer que a igreja adventista exploda. Não sei. Eu falo para as pessoas, calma, calma. A igreja adventista não vai desaparecer do mapa. Ela provavelmente vai seguir por muitos e muitos séculos ainda. A questão é que vocês não estão entendendo a mudança que está ocorrendo. Então eu vejo que para a igreja adventista no futuro, e no futuro breve, vai ser mais jogo para eles entrarem no movimento congregacionalista. O congregacionalismo é o quê? Cada igreja é uma organização. Ah, nós somos adventistas, mas nós respondemos a um prédio superior, a uma associação? Não. Nós aqui defendemos os valores da igreja, né? A gente guarda o sábado, a gente não come carne de porco, a gente não toma café, a gente faz tudo que a igreja adventista não faz. Só que nós somos independentes. A igreja adventista hoje, a liderança que está lá, não aceita isso de forma nenhuma. Eles querem que seja um processo, um sistema piramidal. Quanto mais piramidal, a chance dela ruir é maior nos tempos de hoje. Antigamente não. Então a igreja adventista vai sim se mover para o movimento congregacionalista para sobrevivência própria, vai morder 10, 20% do que entra de dízimo e oferta, e as igrejas terão sua própria independência. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!